Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Parabéns! Você foi escolhido por Deus para iluminar sua vida através de mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. No programa de hoje, o preletor José Adalton de Oliveira explica tudo sobre o poder do hábito. Então, o ideal é nós formarmos bons hábitos para que o nosso destino mude, para que o nosso destino seja um destino feliz, para que tenhamos uma vida feliz. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara e o preletor Heitor Miyazaki dão dicas valiosas de como lidar com filhos preguiçosos. Olha, Deus não criou nenhum filho preguiçoso. Ele criou a imagem e semelhança de Deus, e Deus não é preguiçoso. Portanto, não existe filho preguiçoso. Então fique conosco e obtenha a senha que dá acesso direto, gratuito e irrestrito ao vasto mundo de Deus. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades, ser feliz? E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Dentro de pequenos hábitos reside o destino de uma vida. Bons hábitos são virtudes, já os maus se tornam vícios. Na aparente distância entre o céu e o inferno, um atalho pode ser fatal ou a sua salvação. O poder do hábito. Acompanhe este tema na palestra do preletor José Adalton de Oliveira. Obrigado a você que nos assiste neste momento no programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Passaremos a partir deste momento a proferir a palestra O Poder do Hábito. Este tema eu estarei utilizando como livro texto Preceitos de Luz, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, em que ele aborda diversos temas. E esse livro, ele foi escrito em 365 capítulos, é um capítulo para cada dia. Portanto, a cada dia nós temos condições de receber uma orientação sobre o tema. Mas para falar do poder do hábito, eu gostaria inicialmente de dizer aquele ditado popular que diz assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, como se forma o hábito? O hábito se forma exatamente nesta condição. Ou seja, ele é criado, ele é formado
na mente da tendência, ou aquilo que chamamos de subconsciente. Uma vez que esse hábito ele é gravado na mente da tendência, na mente do subconsciente, esse hábito ele é executado por qualquer indivíduo, naturalmente, sem perceber. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu li uma matéria numa revista de edição aqui da cidade de São Paulo, e esta matéria, ela trazia uma entrevista, não, uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa consistia no seguinte: fizeram uma pesquisa com um grupo entre homens e mulheres, e esse grupo, eles observavam eles durante o dia para verificar quais eram os seus hábitos. E um dos itens era exatamente descobrir o que as pessoas faziam aqui em São Paulo, no trânsito, quando paravam diante de um farol, por exemplo. No caso das mulheres, descobriu-se então que as mulheres, obviamente que lindas e belas como sempre, elas se maquiavam, elas estavam sempre olhando no espelho ali do carro, né? E aí vem o outro lado da história, que é triste, porque como homem também, né? E também paro no trânsito aqui de São Paulo, na realidade o que os homens fazem. E por mais maluco que seja, mais de 80% dos homens fica tirando caca do nariz. Ou seja, olhando o nariz, limpando o salãozinho de baile, como diz lá no interior do estado de São Paulo. Isso realmente acontece. Por quê? Será que esses homens que fazem isso, ou a maioria dos homens que fazem isso porque querem? Fazem na realidade sem perceber. E aí um outro aspecto também entre os homens e as mulheres, das quais elas têm um diferencial muito interessante. Por exemplo, quando o homem vai no banheiro e quando uma mulher vai no banheiro. O homem, quando vai no banheiro, será que depois que ele vai lá e faz a necessidade dele, ele faz lá o seu xixi, será que ele tem o hábito de pegar um papelzinho e limpar? Na realidade, nem os banheiros preparados, mictórios que existem por aí, tem esse lá papel disponível. Mas a mulher não, a mulher tem disponível isso. Então, o que acontece? Isso se formou um hábito na sociedade. Então, na realidade, os hábitos, uma vez formado, uma vez gravado, tanto no subconsciente da humanidade, como também no subconsciente de cada um dos indivíduos, esse hábito ele acabará por formar, por determinar, na verdade, o destino da pessoa. A pessoa que tem o hábito, por exemplo, de falar que falta dinheiro. Quando ela recebe o salário, ela recebe o olerite, ela olha, em vez dela colocar uns 4, 5 números na frente e agradecer aquele olerite, ela acaba dizendo, puxa, mas só isso, é muito pouco. Já aquele que tem o hábito de reconhecer a grandiosidade, de reconhecer a quantidade, de reconhecer a abundância, ele agradece, seja 1 centavo, seja R$1, seja o valor que for que conste ali no seu olerite, no seu vencimento. Então, na verdade, assim se forma o hábito. Então, o ideal é nós formarmos bons hábitos para que o nosso destino mude, para que o nosso destino seja um destino feliz, para que tenhamos uma vida feliz. Então, vamos então ouvir as palavras do livro Preceito de Luz, de autoria do Dr. Masaharu Taniguchi. Diz aqui, nas primeiras vezes em que cometemos atos pecaminosos, a pessoa se atormenta. Ou seja, quando você faz alguma coisa errada que você percebe que é um erro, você fica meio atormentado, tipo assim, pisei na bola. Só que aí ele diz assim, mas acostumando-se, acaba por achá-los normais. Como eu citei lá no início da palestra, sobre o homem, quando vai no banheiro e tal, você aí de casa pode ter achado meio estranho. Poxa, mas na Seichonoye falando sobre isso. A gente está falando sobre isso para justamente chocar um pouco a mente e perceber como que a nossa vida ela é formada de pequenas coisas. Na verdade, para você construir uma casa, você vai colocando tijolinho por tijolinho e vai construindo. Assim é a vida. São aqueles itens pequenos do dia a dia. E aqui ele continua dizendo no livro, depois passa a sentir
prazer em praticá-los e, por fim, não conseguem parar de cometê-los. Por exemplo, você aí na sua casa, que é mãe de família, quantas vezes você vai lá no banheiro e você tem lá 3 filhos em casa e mais o marido. Aí quando você chega lá e vai no vaso e de repente você olha e você vê lá do lado do vaso assim, tudo molhado no chão. Por que está molhado no chão? Porque criou o hábito de ir no banheiro e simplesmente não acertar o buraco, certo? Acabou o quê? Errando. E isso, na realidade, na nossa vida, no nosso destino, isso é formado por atos pequenos, mas pelas palavras que nós proferimos no nosso dia a dia. Vai se formando, vai se gravando na nossa mente e aquilo acaba influenciando totalmente a nossa vida. Continua aqui o Dr. Masaharu Taniguchi no livro. É terrível o poder do hábito. É terrível o poder do hábito. Por isso, o melhor é não se enveredar para a prática de atos pecaminosos, ou seja, pequenos erros. E aí ele continua dizendo, sabemos que os atos pecaminosos não são inerentes à imagem verdadeira. E entra um parênteses aqui. Imagem verdadeira significa a criação de Deus, a ideia de Deus que está dentro de cada um de nós. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. Criados à imagem de Deus significa que nós temos, é como se fôssemos assim, feitos. Na realidade, a nossa essência, ela foi feita à imagem de Deus. Isso significa que somos igual a Deus. Temos os mesmos atributos. Se Deus é amor infinito, o homem também é amor infinito. Se Deus é sabedoria infinita, o homem também é sabedoria infinita. Se o homem, na verdade, ele é alegria infinita, se Deus é alegria infinita, o homem também é alegria infinita. Então, todos os atributos de Deus são os atributos desse homem. E este homem, na Seichonoye, chamamos de imagem verdadeira, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, sabemos que os atos pecaminosos não são inerentes à imagem verdadeira, pelo tormento que comete a alma no seu primeiro contato com o pecado. Não pratique atos que a sua alma condene no primeiro momento, na primeira impressão. Muitas vezes a ação que achamos boa no primeiro momento é realmente boa. Então nós temos que prestar bastante atenção nas pequenas coisas do nosso dia a dia e formar bons hábitos. Vamos agora analisar a questão do estudo. Como que se forma um bom hábito de estudar? É no dia a dia, são nas coisas pequenas. E isso consiste basicamente em se tomar uma decisão. Quando a pessoa toma uma decisão de praticar alguma coisa, ela deve sempre se esforçar em conseguir continuar praticando aquilo constantemente. Eu tenho aqui em mãos um livro que influenciou muito a minha vida. Esse livro chama-se Leve Avante Sua Vida. Leve, porque realmente é uma escrita leve. Avante, porque ele sempre faz com que o jovem ou qualquer pessoa siga avante. E a vida é porque ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Claro que o título não é essa interpretação que eu estou dando, é na realidade alguma coisa minha, é a forma que eu vejo esse livro. Nesse livro tem aqui um item que chama assim, procure evoluir incessantemente dia a dia. Aqui está o segredo para se formar um bom hábito. Se queremos formar bons hábitos na nossa vida, é exatamente nesse ponto aqui. Ele diz assim, hoje você deve progredir mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Então, se quer progredir, tem que progredir cada dia mais. À noite, anote em seu diário o quanto você avançou. E, se não houve progresso, adie por 1 hora o seu repouso. Procure ler ou estudar e só vá dormir quando conscientizar-se que hoje também evoluiu um pouco mais. Agindo assim, a convicção de que você progrediu se gravará em seu subconsciente e influenciará grandemente as suas atividades futuras. Então, na realidade, nós temos que progredir, evoluir todos os dias, incessantemente. Eu, antes de conhecer a Seichonoye, eu morei no estado do Paraná, e no estado do Paraná eu trabalhava na cafeicultura, na agricultura, e fui muito feliz, mas ao mesmo tempo, nesse trabalho em que eu realizava, eu gravei no meu subconsciente, como hábito,
foi gravado muitas coisas, como por exemplo a condição de não ser possível, ser feliz, de não é possível conseguir progredir, a dificuldade e uma série de coisas que atrapalhavam o meu desenvolvimento. Como é que eu mudei esses hábitos? Como é que eu transformei? A timidez era uma coisa constante. Eu jamais conseguiria falar diante de uma câmera como essa. Mas de que forma? Foi, na realidade, descobrindo a potencialidade infinita que se aloja no meu interior. De que forma eu fiz isso? Através de formar bons hábitos, no caso, através da leitura dos livros da Seiichi Onoye. Lendo os livros da Seiichi Onoye todos os dias, mesmo que fosse uma página por dia. Aquele livro eu recebia como sendo uma mensagem para o meu interior, uma mensagem capaz de mudar, capaz de transformar a minha vida. E logo no início, quando eu cheguei aqui a São Paulo, eu trabalhava em um escritório, e como auxiliar naquele escritório, obviamente que o salário não era assim, um salário grandioso, que permitisse fazer muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu deixava muitas vezes de comprar sapato, de comprar roupa, para adquirir livros, e para poder ler livros e progredir. Então, através desse processo, consistia o quê? Exatamente em fazer com que eu ampliasse o meu conhecimento, eu aumentasse a minha autoconvicção. Através desse processo constante e através de se relacionar com pessoas boas, ou seja, criar bons amigos, ter bons amigos. E aí foi através da participação de uma organização sagrada que temos na Seiichi Onoye, chamada Associação dos Jovens da Seiichi Onoye do Brasil. A Associação dos Jovens, ela realiza reuniões. E essas reuniões, você vai encontrar um grupo de pessoas que faz com que todos estão no mesmo caminho, todos estão no mesmo barco. E naquela época, eu tive a felicidade de encontrar bons amigos que influenciaram na formação do meu destino, na formação de bons hábitos que passaram o quê? A influenciar e formar o quê? Um bom caráter. Se o indivíduo tem um bom caráter, através desse bom caráter, ele faz com que o maior capital que ele possa ter é exatamente o seu caráter. Hoje, a Seiichi Onoye está espalhada no Brasil inteiro. Você que está nos assistindo pode sentir assim vontade de falar, gostaria de participar. Nós temos associações espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos associações e regionais espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos 3 academias e nessas academias são realizados treinamentos espirituais. E através desses treinamentos a pessoa compreende e aprofunda a verdade. Então, se o hábito se forma através da repetição constante de boas palavras, de coisas boas, como eu falei até agora, então forme bons hábitos no aspecto pessoal, individual. Faça com que você forme bons hábitos e aí você vai estar formando, construindo o seu destino no futuro feliz. No lado profissional, da mesma forma. No lado familiar, da mesma forma. E no lado espiritual. O lado espiritual é o fundamental. E esse hábito se forma quando? Principalmente quando você, logo ao acordar, ou mesmo ao anoitecer, quando você está indo dormir, você pegar e você se voltar para Deus. Esse voltar para Deus significa você reverenciar a vida que está dentro de você. Quando você passa a reverenciar esta vida que está dentro de você, é como se a vida também toda te reverenciasse. E aí você se sente forte, você se sente unido no universo. É como se você fosse uma potência, um vulcão, uma força enorme. E isso se adquire através desse constante formação de um hábito espiritual adequado. Não importa a religiosidade, não importa que religião que você tem. É exatamente esse sentimento de reverência à vida. Aqui no livro, ele continua nos orientando. Relacione-se com bons amigos. As imagens e as figuras que vimos são incutidas na nossa alma, em forma de sugestão. Vendo os maus exemplos dos amigos ou conhecidos, gravamos em nosso subconsciente essas más imagens, as quais se manifestam em forma de ação nossa, quando surge uma oportunidade. Relacionar-se com bons amigos, ver a boa conduta deles e ouvir as suas
palavras positivas equivale a acumular tesouros infinitamente valiosos, embora invisíveis. E em um outro livro, o Dr. Masaharu Taniguchi, ele diz assim: leia a biografia de grandes pessoas. Ou seja, se inspire em pessoas que estão acima de você. Se você quer crescer profissionalmente, você deve ter sempre um foco acima, estabelecer uma meta grandiosa sim, mas ao mesmo tempo você deve se inspirar em pessoas que estão muito acima de você. E para criar um bom hábito é simplesmente passar a utilizar boas palavras no dia a dia. Como por exemplo, com licença, muito obrigado. São palavras simples, como é o caso do amor. Para amar, se aprende amando. E através desse processo de repetição, você vai estar formando um bom hábito. Eu desejo a todos que nos assistem nesse momento muitas e muitas felicidades. E para se formar um bom hábito, simplesmente você passe a utilizar corretamente as palavras. Porque a palavra, ela é como um bilhete que faz com que você possa atravessar uma catraca de um ônibus ou de um metrô. Mas aquilo permite a palavra, você acessa a sua mente e é formando um bom hábito. Ou seja, na sua mente você vai estar influenciando grandemente o seu destino. Agradeço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, é a Seito-Inoue trazendo alegria, felicidade para você e um forte abraço aí a todos que assistem o programa da Seito-Inoue aí no Ceará. Alô Cascavel, nosso muito obrigado a todos vocês e também não só no Ceará, mas também ali no Rio Grande do Norte, nosso muito obrigado. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil? Só alegria? Só alegria, tá certo. Graças a Deus. Há quanto tempo já é preletor da Seito-Inoue? 40 anos. 40 anos. Então tem uma bagagem enorme, né, professor? Eu nem sabe mais quantas orações já fez, não, professor? Não dá para contar, né? O senhor tem algum, assim, um relato bem recente de uma pessoa que o senhor orientou, ou por carta, ou pessoalmente, ou, sei lá, de outro meio aí que encontrou a felicidade? Não, pela televisão, né? Mas é comum encontrarmos pessoas que muitas vezes nos reconhecem nos aeroportos e vêm agradecer e ao mesmo tempo já contam um relato da vida dela, transformação que ela teve na vida dela. O senhor tem um caso para falar para a gente agora, sim ou não? Teve, foi em Brasília, eu estava em Brasília para embarcar para outro estado, porque geralmente em Brasília, quando outro estado, nós temos que fazer a conexão, né? Aí uma mulher veio vendo, o senhor Heitor, o senhor na televisão, assim, não acredito que eu estou encontrando o senhor, não sei o que, aquele programa maravilhoso, e comentou até de você, do Enio, olha, ninguém acredita, mas eu sou outra pessoa depois que eu comecei a participar. Que bom, hein? E feliz da vida, profissionalmente mudou, a harmonia familiar se estabeleceu, e posteriormente, o mais interessante é que eu fui dar aula numa outra numa regional, e essa senhora já estava atuando como dirigente da Seito-Inoue. Olha que maravilha. Professor, outro dia nos ligaram lá no 0800 e perguntaram assim, a pessoa perguntou, né? Eu tenho 2 filhos e eles são bem preguiçosos. O que eu preciso fazer? Olha, Deus não criou nenhum filho preguiçoso. Ele criou a imagem e semelhança de Deus, e Deus não é preguiçoso. Portanto, não existe filho preguiçoso, né? Quando nós vemos certas situações desta forma, nós não podemos admitir e reconhecer que eles sejam preguiçosos. E a mãe que fica chamando, você é preguiçoso, levanta, está na hora de trabalhar, levanta, é preguiçoso. Essa palavra tem força e faz com que o filho continue cada vez mais preguiçoso. Outro detalhe, uma vez uma senhora falou, meu filho não quer saber de trabalhar, só fica dormindo, ele já tem 35 anos, é um preguiçoso. Eu falei, não, o problema não está nele. Aí eu falei para ela, voltemos para 36 anos atrás. Por que 36? O dia que a senhora foi no médico, e o médico disse para a senhora que a senhora estava grávida. Com certeza, a senhora não deu pulo de alegria, não soltou rojão, não saiu gritando de alegria por causa da gravidez. Aí ela começou a chorar. Falei, eu rejeitei esse filho. Foi por isso que ele age dessa forma. Tá? A causa não está nele. Okay? Então é preciso voltar ao passado, a essa parte, e procurar corrigir. E por isso que tem o livro na Seito-Inoue, que é Educação do Renascimento,
que mostra como fazer essa regestação. Volte para aquele período de 9 meses e começa tudo de novo mentalmente. De uma maneira simplificada, para quem está em casa agora assistindo o programa da Seitonê, poderá ter pessoas assim também que rejeitou logo no início, depois tudo bem, né? Mas logo no início houve essa rejeição. O que ele tem que fazer para corrigir essa rejeição mental? Nesse livro, Educação do Renascimento, tem uma boa parte que menciona, ensina, orienta como fazer essa regestação, né? Porque o grande problema está na mente dela. E dentro da forma como a pessoa foi recebida, é lógico, uma pessoa, até fala, uma pessoa espera tanto tempo para viajar, vai fazer uma economia, vai viajar para a Europa e depois de fazer uma economia, muito tempo consegue juntar o dinheiro para conseguir realmente embarcar de avião e chega no local, vai visitar a prima e a prima abre a porta e fala, não queria que você viesse. O que ela vai sentir? Então imagine o filho que demorou 20 anos para voltar para a Terra, para se reencarnar e a mãe rejeita. Essa criança, embora fisicamente seja pequena, ela guarda tudo isso no seu inconsciente. E por certo. Isso que vai reagir dessa forma. Ok. Qual que é o livro mesmo, professor? Educação do Renascimento. Educação do Renascimento. Ok, muito obrigado pela orientação, obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado aí, que está sempre nos ajudando, e a você que assiste o programa da Seitonê, o nosso muito obrigado, e que seja cada vez mais feliz, e que o teu filho, ou os teus filhos, né, doravante, sejam aí filhos realmente não mais preguiçosos, mas filhos de Deus perfeitos, maravilhosos, e que nasceram com certeza para ser útil também ao próximo. Muito obrigado. Com essa certeza a cruzar o Brasil, fica por aqui mais um programa Seitonê, um modo feliz de viver. Olha, não procure Deus, deixe que Ele o encontre. É o nosso momento de oração. Oração para se libertar da melancolia. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Veja só que semblante jovial. Estou repleto de esperança. Sou alegre, sou feliz, sou saudável, estou preenchido de luz. O aborrecimento não existe, a melancolia não existe, a tristeza não existe. A luz de Deus flui para o meu interior. Assim como um bebê suga o leite materno, eu sorvo a alegre vida de Deus. A alegria de Deus é a alegria espiritual. A alegria espiritual é minha alegria. Muito obrigado.